Ainda sobre economia, a inflação no Brasil caiu pelo terceiro mês seguido. Em setembro, o índice foi de 0,29%, uma queda de 0,29%, puxado principalmente pela redução no preço dos combustíveis e também dos alimentos. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse cenário com o economista Fábio Romão, que é especialista em inflação. Fábio, que bom ter você por aqui. Muito obrigado por aceitar conversar conosco aqui no Live. A gente destacou os combustíveis, como protagonistas para a queda agora da inflação. Mas essa queda no preço da gasolina, principalmente, ela veio por meio de um projeto estimulado pelo governo. De que forma entender, então, sem parecer uma redução artificial na economia ou na inflação? Obrigado aí, bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bom, tem esse efeito discricionário que é inegável, Ele teve uma influência muito importante nas quedas de julho e de agosto. Por outro lado, tem alguns movimentos que são de mercado, Antes dessa alta recente do petróleo, a gente assistiu uma redução nas cotações, o câmbio ajudou e viabilizou redução falada pela Petrobras, tanto de gasolina como de diesel, nas últimas leituras. E, para além dos combustíveis, é importante dizer, pela primeira vez depois de 10 meses, a gente assistiu a uma queda nos preços dos alimentos. Eles estão altos ainda em 12 meses, A gente só vai perceber eles chegando perto da inflação como um todo, do IPCA como um todo, nessa conta anual, lá para meados do ano que vem, mas é uma boa notícia essa taxa mensal mais baixa que tem a ver com algum rearranjo das cadeias produtivas globais depois de tanta pressão, gerada pela pandemia e também pela guerra Rússia e Ucrânia. A gente sabe que a guerra não foi superada ainda, mas os mercados acabaram se ajustando a isso, então tem um movimento que é doméstico, essa questão discricionária de redução via tributária que mexeu com combustíveis e telecomunicações, Telecomunicações, lá o Grupo Comunicação do IPCA mostrou uma queda importante também em setembro e ajudou nesse menos 0,29, mas tem outras coisas lá que são inegáveis, Essa queda dos combustíveis e queda também em alguns bens duráveis, Os bens duráveis, eles subiram muito no ano passado, um pedaço do IPCA que é ligado à indústria, ao atacado da indústria, ao desdobramento disso. Esse atacado industrial subiu muito em 20 e 21, agora em 22 vem perdendo força, e na ponta, na margem, a gente percebe uma desaceleração de alguns bens industriais, até porque as pessoas têm querido gastar mais em serviços, A gente ficou tanto tempo fechado, então nesse mix de preferências, você já comprou a sua geladeira, já fez seu puxadinho, vamos dizer assim, e agora você está gastando mais com serviços, e é isso que tem mantido uma parte do IPCA pressionado. Fábio, a gente conversava há pouco com a Thaís Hered, com a Priscila Asbeck, sobre a estimativa aí do FMI, que elevou a estimativa do PIB brasileiro para 2,8%, que é acima da média global. Quero te ouvir também com relação à sua avaliação sobre esse aumento, essa elevação pelo FMI com relação ao PIB brasileiro. Qual que é a sua avaliação especificamente sobre isso e se isso deve se manter também para o próximo ano? As revisões do FMI não são tão céleres como o mercado aqui no Brasil faz e coloca no boletim foco do Banco Central. Então, esse movimento de elevação do PIB, você já percebia semana a semana nessas expectativas feitas aqui no Brasil. Tanto que a LCA tem 2,7% de PIB, portanto, muito próximo a essa estimativa para 2022 do FMI. A gente entende que isso tem a ver com uma aceleração da demanda por serviços acima do que se imaginava, e também desdobramentos de uma demanda encomendada para a construção civil, que também tem ajudado bastante o PIB desse ano. Para o ano que vem, a situação é complexa, Na tabela que a Thaís mostrou, o PIB para o ano que vem, segundo o FMI, cresce 1% aqui no Brasil, é até otimista. Nós estamos com 0,5%, porque tem a ver com os efeitos defasados desses juros altos, que vão ficar em 2 dígitos por um bom tempo. A gente estima o início do corte da Selic
somente a partir da segunda metade do ano que vem, né? E o próprio mundo influencia, né? O mundo vai acabar influenciando nesse sentido, ou seja, como o Brasil vai crescer com o PIB global que vai estar se arrastando. Então é muito difícil, infelizmente, imaginar um bom desempenho para o PIB no ano que vem, apesar dessa revisão para cima em 2022, né? E 2024 em diante, realmente, né, nas nossas projeções, PIB que fica entre 2,5% e 3%, né, neste momento é difícil imaginar que a gente consiga superar esse intervalo. Fábio, diante da complexidade dessas análises todas, você conseguiria, por exemplo, colocar a avaliação destes números, tanto do FMI quanto agora também do IPCA, em algum tipo de caixinha? Por exemplo, tem a caixa do pessimismo, do otimismo e a da razoabilidade. Você conseguiria, ou é possível, diante dessa complexidade, olhar para o momento que nós estamos vivendo agora e colocar dentro de alguma dessas caixas? Olha, da razoabilidade, porque o FMI nada mais chegou num número que é próximo do que o mercado está esperando, que a LCA projeta. A gente tem bastante informação já, não só informação do próprio PIB, mas outras coletas, né? Produção industrial, pesquisa dos serviços. Então, realmente um crescimento do PIB que superou as expectativas, né? E volto a dizer, muito apoiada nos serviços e na construção, tá? No caso da inflação, até surpreendeu, porque a gente teve uma queda um pouco mais intensa do que o esperado dos alimentos. Lá fora, pensando em preço de commodities, sobretudo agropecuária, tem uma chance importante disso ajudar nos alimentos. Claro que nesse momento é difícil sentir isso, porque em 12 meses está muito alto. Mas a gente tem uma sensação, uma expectativa de uma desaceleração do IPCA, e em parte não é devido só aos movimentos feitos pelo governo, mas também algum movimento global. Na verdade, essas altas dos juros aqui e lá fora são remédios que acabam mitigando a evolução da inflação e assim o farão, destacadamente no ano que vem. O grande problema é o PIB, né? E volto a dizer, esse número do FMI já não é muito bom, e o que o mercado projeta, a própria LCA, é abaixo disso ainda. Fábio Romão, especialista em inflação, economista, obrigada por conversar com a gente aqui. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada. Até a próxima, Fábio.